O drone se tornou hoje em dia uma arma bastante comum nos cenários de guerra, né? Desde que foram vazados vídeos de como os estadunidenses operavam os drones, o drone se tornou arroz de festa, né? Nos filmes de guerra. Pode ver, muitos filmes de guerra hoje em dia mostram o drone com naturalidade, né? E também o drone é natural também hoje em dia na vida civil, né? Muitas tomadas aéreas hoje em dia são feitas com drones, né? Isso acontece porque o drone já não é mais uma área exclusiva da ficção científica, né? Mas hoje a gente vai trazer uma obra de uma época em que o drone ainda era um assunto praticamente exclusivo da ficção científica, né? Que é o livro A Máquina de Governar, do Philip K. Dick, edição da maravilhosa coleção Argonauta, né? Várias obras não tem outra versão na língua de Camões senão da coleção Argonauta aqui. E a Máquina de Governar é uma delas, né? Além disso, é uma fonte interminável de rinite para mim, né? A Máquina de Governar tem o título original de The Vulcan's Hammer, os martelos de Vulcan, e ela saiu originalmente em 1960. Ela não tem exatamente nenhum elemento original, mas ela promove uma reunião de vários elementos muito interessantes para a gente poder discutir o drone como uma arma. A história se passa em um mundo futuro que é uma distopia, em que o mundo é governado por um computador, né? O computador é chamado de Vulcan 3. E os humanos, né? A única coisa mais próxima de um governo é o que eles chamam de a unidade, né? Um grupo político defende o Vulcan como um governo eficiente, né? E eles batem bastante nessa tecla do governo como algo técnico, né? Algo que um computador possa resolver com a lógica, porque uma vez que a gente entrega todo o governo para um computador, não há mais por que decidir, não há mais a questão política, né? O governo deixa de se tornar uma arte política para se tornar estritamente administrativa, né? Se tornar estritamente técnica. Tanto é que as divisões por países nesse mundo foram abolidas e transformados apenas em zonas administrativas, né? Uma coisa que chama a atenção do Vulcan é que ele aparece bastante do meio para o fim, é a capacidade dele de autorreparo, né? Algo que a gente vê parecido em um conto do Philip K. Dick, um conto mais conhecido, né? Que é o Autofab, né? Mas aqui é uma questão diferente, né? O Vulcan funciona diferente da Autofab, né? Porque no conto Autofab a máquina ela funciona apenas para si, né? Já o Vulcan, ele de fato, ele consegue fazer o mundo funcionar, ele consegue distribuir e gerir os recursos, né? Mas o problema do Vulcan, na verdade, não é o Vulcan em si, e sim o lado de governo dessa unidade, né? Essa unidade, ela defende o Vulcan. Ela defende o Vulcan como uma forma de administração sem a política, né? É uma política da não política. E isso é uma característica do fascismo, né? E o Philip K. Dick ele deixa bem claro isso no livro, até na caracterização dos personagens, né? A gente acompanha dois oficiais dessa unidade e a dinâmica dessa unidade é muito parecida com o Partido Nazista, né? Um tentando demonstrar mais força que o outro, respeitando o líder acima de tudo, né? Que no caso aqui é o Vulcan. E essa vigilância constante, né? Esse mundo a gente pode considerar uma distopia, porque os drones, que na história são chamados de hammers, né? Os martelos, porque eles têm o formato de um martelo, né? Eles são autônomos, eles voam, têm câmeras que mandam informações para o Vulcan. E eles eliminam qualquer dissidência, né? Então o Vulcan está sempre perseguindo, né? O drone ele é usado como uma arma para caçar dissidentes, né?
E isso corrobora, né, para a ideia de que há um clima de paranoia geral, né, enquanto a gente está lendo o livro, né, o Vulcan e os martelos de Vulcan, né, que seria uma tradução literal da obra, né, eles estão sempre à espreita, eles sempre podem entrar pela janela e acabar com qualquer um que não reconheça o Vulcan como o governante, né, que queira destruir o computador. Esse é um livro que ele é considerado assim fraco em comparação aos outros, né? Ele veio antes, ele foi escrito antes do Philip K. Dick, que escreveu os grandes clássicos que ele escreveu, né? Ubik, os Três Estigmas de Palmer Eldritch e o Blade Runner e o Homem do Castelo Alto, né? Mas ela é uma obra que ela tem o seu valor porque ela conseguiu juntar vários elementos que a gente pode discutir o drone como arma, porque mesmo nas distopias clássicas não havia esse elemento, né? Podem lembrar, se vocês lembrarem da história do Fahrenheit 451, do 1984 ou do próprio Admirável Mundo Novo, a gente não vê essa presença física da vigilância, né? Ela não chega a coagir fisicamente, diretamente através de tecnologia, né? Claro, em 1984 a gente tem as lentes e tem o partido, né? Seria o que mais se aproxima do martelo de Vulcan, mas não um governo computadorizado. Claro, não é, como eu falei no início, ela não é exatamente uma obra original e revolucionária, mas ela traz junto vários elementos, né? Além do clima de paranoia que ia ser tratado com mais afinco na obra do Philip K. Dick, né? Inclusive ele vai... Esse livro não tem aquele elemento muito presente de quebra da realidade, né? Do questionamento da realidade em si, mas ao mesmo tempo ele se aproxima bastante do Homem do Castelo Alto pela forma de abordar esse governo nazista, né? Esse governo equivalente aos nazistas, né? Enfim, se você não se incomodar com a escrita de português de Portugal, né, como é a tradução da coleção Argonauta, vale realmente a pena dar uma chance para essa obra. Se vocês acharem, eu achei essa obra, pasmem, a R$1. Achei essa obra num balaio, uma das minhas buscas por sebos em Porto Alegre, né, muito antes da pandemia, né, faz muito tempo que eu tenho esse livro, e ele vale não só para quem completa Philip K. Dick, que nem eu pretendo completar a minha coleção, como para quem também gostar de uma distopia com bastante ação e também vai trazer esse questionamento do drone, né? Eu trouxe ele principalmente pelo questionamento que ele traz a respeito do uso do drone como arma, mas eu pretendo aprofundar essa discussão num próximo vídeo, que vai ser o primeiro vídeo em que eu vou falar de um livro de não ficção aqui no canal, que eu pretendo que seja o próximo vídeo para a gente já emendar o assunto. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima.